Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 64ª sessão ordinária, em 2 de agosto de 2005. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, e Dr. Carlos Eduardo a convite, às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Lucinha, Jorge Pereira, Ivan Moreira, Jerominho, Jorge Babu, Cláudio Cavalcante, Márcio Pacheco, Vanderlei Marins, Sami Jorge, Agemiro Pimentel, João Cabral, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Carlos Caiado, Pastora Márcia Teixeira, Fernando Guzmão, Rubens de Andrade, Luiz Humberto, Tereza Berg, Paulo Serri, Patrícia Murim, Luiz Carlos Ramos e Nadinho do Rio das Pedras, Dr. Adilson Soares e Edson Santos. 25, assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. Encerra essa sessão às 16h25. Aprovada a ata passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidente franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado à primeira parte do grande expediente, passa-se a sua segunda parte. Não há orador inscrito. A palavra fica franqueada. Não havendo quem dera queira fazer uso, o presidente suspende os trabalhos até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo. Requer a mesa diretora Forma de Metal, sessão do plenário, dia 12 de setembro, às 10h, paralisação de debate público sobre a reforma política brasileira. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Requer a mesa diretora Forma de Metal, concessão do conjunto medalhas Pedro Ernesto a Jorge Pereira Machado, sindicalista reconhecido por sua atuação à frente dos Transcontes. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência tem a honra em anunciar a presença nesta Casa de Leis do excelentíssimo senhor General Macedo, Comando Militar do Leste. Quem solicita uma salva de palmas. E o coronel, bem como o coronel Lima, coronel do Exército Brasileiro, Lima, também nos prestigiando. O que tem? A presidência comunica ao doutor plenário que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do PR número 44A 2005, de autoria dos senhores vereadores Marcelino da Almeida, Edson Santos, Márcio Pacheco, que dispõe sobre... O que é? Sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, do Parlamento da Juventude Carioca e da outras providências. Caso não sofra emendas de redação, será considerada aprovada e irá autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Aqui não tem eleição, né? O quê? Então não tem o quê? Então vou pedir mais uma vez, né? A presidência encarece mais uma vez as lideranças desta Casa de Leis que encaminhem com a maior brevidade possível o nome do parlamentar que irá constituir um grupo de trabalho para elaborar projeto de consolidação da legislação tributária municipal, informando que a liderança do PSDB e do
do PFL já o fizeram, restando apenas a indicação de mais um senhor vereador para a composição deste grupo de trabalho. Tá certo? Eu vou dar pela ordem a ele. Pela ordem, presidente. Vou presidir aqui. Palavra pela ordem, vereador Marcelino da Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, Vou sair já com o senhor. presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para uma pessoa que faleceu esse final de semana, é o Frei Anastácio, lá da igreja Nossa Sagrado Coração de Jesus, lá de Padre Miguel, um homem atuante, que tinha uma obra lá maravilhosa e que faleceu esse final de semana. Eu gostaria, por ser uma pessoa carismática, pedir ao senhor um minuto de silêncio, gentileza. A presidência acolhe a proposta do vereador Marcelino da Almeida e determina um minuto de silêncio em memória à alma do Frei Anastácio. Muito obrigado, senhor presidente. Tramitação especial regime de urgência, discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 601/2001, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Dispõe sobre a instalação de guardas-volumes nas agências bancárias situadas no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Matéria está em votação. Terminais liberados. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos. A presidência passa a ser ocupada pelo nobre vereador, ator, Stepan Nercesian. E aí?
Vereador Eliomar Coelho. Vereador Eliomar Coelho. Esse aqui é o... Já foi. Vou encerrar. Presentes votando 26 senhores vereadores. Votaram sim 4, não 22. Veto é mantido. O projeto vai ao arquivo. Tramitação especial regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1940-2004, de autoria do senhor vereador Gerson Berger, que institui no município o concurso Artista Jovem Rio. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça. Hoje, né? Justiça não tem ninguém, né? Vereador Stepan, pela Comissão de Justiça. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. Comissão de Finanças. Vereador Luiz Humberto. Vereador Vanderlei Maris. Pela manutenção, senhor presidente. Manutenção ao veto. Um orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Terminais liberados. Então pega meu óculos lá na minha sala e traz aqui pra gente. O Marcelo tá aí ainda? Passa o telefone pro Marcelo aí. Os guardão pra ele. Fala, Edson. Lucinha, pede ao careca pra indicar ele. Parece que você vai ser obrigado a sair do nosso pódio. Dionísio Lins, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho. Obrigado, Jairinho. Fernando Guzmão, Jeromim João Cabral, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz Humberto, Nereide Pedregal, pastora Márcia Teixeira, Paulo Serrier, Renato Moura, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Theo Silva, Vanderlei Maris. Vereadora Tereza Berga. Vereadora Tereza Berga. Então, já deu? Então ótimo. Vou encerrar. Então tá ótimo. Presentes e votando 26 senhores vereadores, o veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL. Posso pedir questão de ordem agora? 1914, 2004, de autoria do seu vereador Jerominho. Proíbe a vinculação, a veiculação, né? É vinculação mesmo? Não é veiculação, não? Veiculação. Proíbe a veiculação de publicidade e ofertas de serviços ligados ao comércio, prostituição e outros em todos os veículos de comunicação impressa da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça.
Vereador Stepan. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, presidente da comissão. O que você quer de mim, Ivan? Rejeição ao veto. Pela rejeição? Pela... Ai, de quem é o projeto? De quem é o projeto? Jerominho. Pela rejeição ao veto. Pela rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Fazer comunicação de liderança. E eu botei em votação. Pela ordem, pela comunicação. A presidência refaz a fala, tem a comissão de mérito ainda para emitir parecer. Vereador Luiz Humberto, pela comissão de mérito. Pela manutenção ao veto, senhor presidente. Manutenção ao veto. Palavra pela ordem, vereador Stepan Essessian. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, aproveito a oportunidade para dar boas-vindas a todos os companheiros nesse recesso, que Deus ilumine o espírito, coração de cada um nesse segundo semestre, em que todos estamos nos reencontrando, e eu venho até esse microfone, senhor presidente, a pedido do meu companheiro Adelino Simões, comunicar à presidência da mesa e aos demais companheiros que a sua ausência nesses 2 dias se deve a motivos de saúde. O companheiro Adelino foi submetido a uma bateria de exames e vai ter um encontro hoje com o seu médico para que tenha um diagnóstico mais definitivo sobre tudo que ele está passando, e eu tenho certeza que com essa comunicação vai aumentar o número de companheiros aqui que vai pensar positivamente e torcer para que ele em breve venha dar continuidade ao excelente trabalho que tem sido feito nessa casa. Muito obrigado. Adelino. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Se fala, hein? Senhoras e senhores vereadores, Aspasa Camargo, Brizola Neto, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dionísio Lins, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Edson Santos, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorginho, da SOS, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Marcelino, Nadinho, Nereide, Patrícia, Paulo Serrê, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Ferraz, Sami Jorge, Stepan, Theo, Vanderlei Mariz. Não, mas foi também. O pessoal está aqui nesse tipo de cena. São 9 vereadores. Até, a gente fez mais ou menos cair dentro de um consenso, eles que estavam, né? Aí a gente deixou lá.
Vereador Stepan. Vereador Nadinho. Nereide. Ramos. Vereador Ramos. Vereador Caiado. Doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho. Jorge Babu. Rosa Fernandes. Aqui é o teu, o último dos gatos. Lá da cores da linha azul. Vereador Rubens. Tudo bem, Ed? Você não votou ainda não? É. Vou encerrar a votação. Presentes e votando 28 senhores vereadores, votou sim 1, não 27. Veto é rejeitado, o projeto segue à promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 148/2001, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bebidas Diet Light nas lojas que menciona. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça. Vereador Andréa. Vereador Guaraná. Vereador Andréa. Emitir parecer. Pela manutenção ou veto? Pela manutenção, o veto. É pela Comissão de Finanças. Vereadora Rosa. Rosa Fernandes. É pela rejeição. O que é a vereadora? É para o quê? É para rejeitar? Deixa eu só... Pela rejeição? Pela rejeição, presidente. Pela rejeição, o veto. Pela Comissão de Mérito. Vereador Guaraná. No mérito, pela rejeição também. Rejeição. Projeto do vereador Luiz Carlos Ramos. Projeto interessante. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão em votação. Terminais liberados. Fala, amigo, tá bem?
Você ria? Aquelas coisas quando o Eloy não tem nada para fazer na vida. Quando ele fica 3 dias em casa. Land Rover, a Land Rover, a Land Rover. Vou encerrar. Presentes e votando 29 senhores vereadores, votaram sim 3, não 26. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL 132/2001, de autoria do senhor vereador Edson Santos. Estabelece condições para o funcionamento do atendimento médico de urgência nas clínicas médicas, hospitais e ambulatórios. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça. Vereador André Gouveia Vieira. Esse veto é teu, hein? É. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Vereador Edson Santos está até emocionado, vereadora Andréa. Aqui, ó, ao meu lado. Pela Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes. Pela rejeição do veto. Rejeição ao veto. Comissão de Mérito. Vereador Dr. Carlos Eduardo, pela Comissão de Mérito.
Rejeição ao veto, senhor presidente. Pela rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. É encerrada a discussão. Em votação. Terminais liberados. Marcelino.
chama não, chama para trabalhar, pô. Vereador Aspasa, Brizola, Caiado, Bolsonaro, Dionísio Lins, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Eliomar Coelho, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Leila, Lilian Sá, Luiz Humberto, Nereide, Paulo Serri, Ferraz, Theo Silva, Wanderlei Mariz. Vou encerrar. Presentes, votando 30 senhores vereadores, votou sim 1, não 29, o veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2187/2004, de autoria da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, que obriga as pessoas jurídicas de direito privado que realizem campanhas relacionadas aos direitos da criança e adolescentes e recebam doações monetárias a divulgar detalhadamente, trimestralmente, os investimentos sociais ao infante e ao jovem oriundo das arrecadações auferidas, preferencialmente através da imprensa escrita periódica. Pendente parecer da Comissão de Justiça. Vereadora Andréa Gouveia Vieira. Pela manutenção, o veto, presidente. Manutenção, veto. Orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, a vereadora Lilian Sá. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito boa tarde. Olha, eu peço aos vereadores atenção para esse projeto, já que nós estamos falando tanto em desvio de verbas públicas, que esse é um projeto que evita que o dinheiro destinado para as nossas crianças e nossos adolescentes sejam desviados e aplicados em outros lugares. Então, eu gostaria de encaminhar pela derrubada do veto. Peço atenção aos vereadores, porque é um projeto importante para as nossas crianças, principalmente para quem tem trabalhos sociais ligados à criança ou adolescente. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados.
Esquece de falar. Você, meu amor. Você quer votar? Vou encerrar. Presentes, votando 29 senhores vereadores. Votaram sim 2, não 27. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1212/2003, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Para encaminhar. Dispõe sobre o tombamento do estádio Remo da Lagoa e da outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça. Vereadora André Gouveia Vieira. Com licença, tem duas senhoras querendo falar com você. Tudo bem. Minuto que eu estou à votação aqui. Domingo vai ser meio estranho, mas vamos ver. Antes de dar o meu parecer, eu gostaria de dar uma explicação sobre a indicação que eu farei. Do ponto de vista legal e constitucional, existe a possibilidade do vereador apresentar projetos de tombamento. Então, o projeto do vereador Rubens Andrade, ele é, sim, constitucional. Eu, no mérito, quando votamos ele aqui das outras vezes, eu fui contra o tombamento, no mérito, mas para manter e mantendo a coerência do parecer técnico da Comissão de Justiça, a minha indicação é pela rejeição ao veto do prefeito. O prefeito usou de decreto não tem a força de uma lei, ele pode deixar de existir por um outro decreto, então a lei é muito mais efetiva e mais importante. Então, do ponto de vista constitucional, é perfeitamente possível e deve ser respeitado, desse ponto de vista, o projeto do vereador Rubens Andrade, pela rejeição ao veto do prefeito César Maia. Parecer pela rejeição ao veto, pela comissão de mérito. Vereador Márcio Pacheco, comissão de mérito. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, vereador Rubens Andrade.
senhores vereadores, senhoras vereadoras. Essa matéria, votada em primeira e segunda discussão nesta casa, retornou com o veto do senhor prefeito ao tombamento do estádio de Remo da Lagoa. Tive a iniciativa, no dia 25 de maio, de encaminhar a presidência desta casa para que, junto à Procuradoria, fizesse uma consulta, já que o veto se baseia de que o Poder Legislativo não pode legislar sobre tombamento. E a resposta recebida, que o questionamento da parte do vereador acerca da possibilidade de decretação do tombamento por lei de iniciativa do Poder Legislativo, exame do Instituto e conclusão em sentido positivo. Parecer feito aqui pela Procuradoria da Casa, que farei a leitura de um trecho, encaminharei à mesa que seja feita a publicação na íntegra, porque não se refere apenas ao estádio de Remo da Lagoa, mas em relação a qualquer projeto dos senhores vereadores e senhoras vereadoras de tombamento, que amanhã possa ser vetado pelo prefeito, nós já teremos aqui um parecer técnico da Procuradoria da Casa dizendo que sim, qualquer um dos senhores vereadores e senhoras vereadoras tem a total liberdade e legitimidade e legalidade para elaborar um projeto com tal objetivo. E que diz em que alguns conceitos básicos devem ser observados pelo legislador municipal. Assim, se as modalidades e seus efeitos acham-se estampadas na lei federal, nela não se enxerga qualquer restrição que permita concluir que o Poder Legislativo estaria excluído do rol dos legitimados a estipular regras e decretar tombamentos observados os parâmetros já referidos. Embaixo, diante de tais precedentes, parece ganhar força o entendimento de que o Poder Legislativo, como legítimo representante da sociedade, pode sim decretar o tombamento de bens de valor histórico, artístico, paisagístico, turístico, cultural ou científico, de coisas ou locais, que, por essa razão, merecem proteção do poder público local. Mas ainda, o parecer da Procuradoria da Casa remete que os vereadores também têm legitimidade de apresentar projetos de leis de tombamento, sejam de próprio municipal, estadual ou federal, na cidade do Rio de Janeiro. Então, senhores vereadores, trago aqui essa fundamentação para encaminhar pela rejeição ao veto, dizer mais, que no encontro aqui no cerimonial com o senhor, então subsecretário à época de Urbanismo Rocco, passei a ele toda a fundamentação, todo um histórico sobre o estádio de Remo da Lagoa e, à época, até aqui parabenizei o senhor prefeito, no momento ali em que estava concedido a liminar a uma das partes que discutem a gestão do estádio de Remo da Lagoa, o senhor prefeito decretou o tombamento. Então, mostrando dessa maneira que o tombamento é viável, mais ainda não interfere nas intervenções futuras, caso algum dia sejam feitos, reconhecida nessa casa, em seminário que fizemos, mesa composta com a vereadora Patrícia Amorim, da Comissão de Esporte, vereador Eliomar, da Comissão de Urbanismo, convite feito a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras, à população do entorno e da região da Lagoa, à Federação, à Confederação do Remo, aos remadores, enfim, num debate amplo aqui, à empresa, a todos, para que pudéssemos criar aqui um ambiente que esclarecesse qualquer dúvida ou pendência. Então, o encaminhamento, senhores vereadores, é pela rejeição ao veto a esta matéria e preservando um bem, patrimônio artístico, cultural em nossa cidade. Não havendo mais
Nenhum senhor vereador queira encaminhar. A matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados.
que é? Caiu a ligação. Vereador Dr. Carlos Eduardo, Dr. Adilson, João Cabral, Jorge Babu, Leila do Flamengo, vereadora Leila, vereador Luiz Humberto, vereadora Rosa Fernandes, vereador Theo Silva, Vanderlei Mariz. Vou encerrar. Presentes e votando, 27 senhores vereadores. Votou sim, 1 não, 26. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 384/2001, de autoria do senhor vereador Gerson Berger. Dispõe sobre a instalação de equipamentos de telefonia celular no âmbito do município, dá outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça. Vereador André Gouveia. Até que está indo bem os vetos. Dá uma volta com ela lá na sala. A indicação, senhor presidente, a indicação é pela manutenção do veto. Pela manutenção do veto. Pela Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes. Vereador Vanderlei Mariz. Vereadora Rosa Fernandes, tá. Pela rejeição do veto. Rejeição ao veto. Comissão de Mérito. Vereador Dionísio Lins. Pela Comissão de Mérito. Manutenção do veto. Pela manutenção do veto. O projeto é o 8º da pauta. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Aprovou, rejeitou. Rejeitou o tombamento. Presta atenção. Ninguém merece mais, não tem medo, Posso?
Vereador Aloysio, Andréa, Argemiro, Aspásia, Brizola, Caiado, Bolsonaro, Dionísio, doutor Adilson, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Luiz Humberto, Marcelino da Almeida, Nadim, Nereide, Patrícia, Rosa Fernandes, Rubens, Theo Silva, Stepan, vereador Marceliano, vereador Stepan, vereadora Argemiro, vereadora Andréa, Guaraná, vereador Argemiro. Vou encerrar. Presentes e votando, 27 senhores vereadores, votou sim 1, não 26, veto rejeitado. O projeto segue a promulgação. Palavra pela ordem, vereador André Gouveia. Palavra pela ordem, vereador André Gouveia Vieira. Eu tenho que falar pela ordem aqui, uma coisa séria. Presidente, é de conhecimento de todos na Câmara que no dia 23 de outubro haverá no país um referendo sobre a comercialização de armas. Se a população quer o fim do direito de compra e venda de armas no território nacional. Nós nos acostumamos diariamente a ler nos jornais e a cada 2 meses olhar as estatísticas na cidade do Rio e no estado do Rio de Janeiro sobre o número de pessoas que morrem por causa de tiro, por causa de armas. Então, eu queria dar início aqui na casa, a partir desse momento, até o dia 23 de outubro, numa cerimônia, vamos dizer assim, que já existe, mas que eu gostaria que tivesse o objetivo de fazer com que a gente perceba, nas nossas sessões, às terças, quartas e quintas-feiras, que a gente perceba realmente o que significa essa questão da violência na cidade do Rio, no estado do Rio e no Brasil. Então, eu queria começar hoje pedindo 1 minuto de silêncio da casa para as pessoas que morreram ontem no Rio de Janeiro por causa de bala. Alguns nomes eu terei, outros eu não terei, mas eu tenho os números pelo menos. Ontem morreram, entre bandidos, ladrões e pessoas inocentes, 9 pessoas vítimas de tiro de arma na cidade do Rio de Janeiro. 4 homens no bairro Jardim Miriambi, em São Gonçalo. Rafael Fernando dos Santos, Sandro Andrade Dias, Anderson Alberto Martins Veríssimo, 21 anos, 28 e 34 anos. Assassinados por um grupo armado. Não se sabe quem. Um menor de 16 anos foi encontrado morto, assassinado com vários tiros, no Morro do Chapadão, em Anchieta, subúrbio do Rio.
De acordo com o serviço reservado da PM, o rapaz Michel Barreto de Abreu, 16 anos, filho de um sargento da Polícia Militar, lotado no 19º Batalhão em Copacabana. Segundo a polícia, 2 bandidos cuja identidade não foi revelada ou não foram identificados, morreram durante troca de tiros com policiais no 27º Batalhão de Santa Cruz, em Santa Cruz. E, segundo a polícia, um ladrão morreu e uma criança e um policial militar foram baleados num assalto na Taquara, no bairro de Taquara, em Duque de Caxias. Para essas pessoas que morreram, independente de que sejam bandidos, pessoas inocentes, policiais, eu gostaria que a gente, em nome da população do Rio de Janeiro, fizesse 1 minuto de silêncio. Presidente. A presidência acata a proposta da vereadora Andréa Gouveia Vieira, designa 1 minuto de silêncio. Obrigado. Tramitação especial regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1996-2000, de autoria dos senhores vereadores Otávio Leite e S. Ferraz. Dispõe sobre a criação de albergues especiais para atendimento às pessoas portadoras de deficiência. Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, vereadora Andréa Gouveia. É com muita tranquilidade que eu encaminho a indicação da Comissão de Justiça pela manutenção do veto do prefeito. Trata-se de um projeto autorizativo e eu pediria ao meu colega Sebastião Ferraz que se dirigisse ao coautor do projeto, que hoje é vice-prefeito na cidade do Rio de Janeiro e tem na Secretaria do Portador de Deficiência, Secretaria Municipal, criada pelo prefeito a pedido dele, tem toda a autonomia para implementar esses albergues necessários que a cidade do Rio precisa para o atendimento a essas pessoas, mas nós não precisamos de uma lei que é autorizativa, portanto, ela é inócua quando o próprio Executivo tem como vice-prefeito a pessoa que encaminhou um dos autores desse projeto. Então, é pela manutenção ao veto. Parecer pela manutenção ao veto. Pela Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, presidente da comissão. Vereadora Rosa Maria. Pela rejeição do veto. Rejeição ao veto. Comissão de Mérito. Vereador Argemiro Pimentel. Pela rejeição ao veto, senhor Rejeição ao veto. Um orador inscrito para discutir a matéria. Para encaminhar, nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, eu até acho justo a nobre vereadora Andréa Gouveia
quando ela se pronunciou. O que eu me sinto às vezes triste é que quando você passa no aterro do Flamengo, na Rio Branco, Presidente Vargas, e você vê aqueles deficientes físicos jogados nas calçadas sem um amparo do governo. Isso é muito triste. Nós estamos vendo lá em Brasília aquela dinheirama que está sendo levantada e a gente olha essas pessoas na cidade do Rio de Janeiro, sequer o governo pensa em montar pelo menos um abrigo para que essas pessoas possam dormir, possam ter pelo menos a primeira alimentação da manhã. Então, eu acho que é muito importante que esse projeto seja aprovado e que isso possa sempre sensibilizar o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e crie esses abrigos para esses deficientes físicos. Muito obrigado. Para encaminhar, nobre vereador Vanderlei Mariz, por delegação da liderança do PFL. Senhor presidente, em nome do PFL, como presidente da Comissão Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse projeto do atual vice-prefeito Otávio Leite. A vereadora Andréa Gouveia falou da questão da inconstitucionalidade dos projetos autorizativos. Do ponto de vista da lei, é inconstitucional, mas acho que os projetos autorizativos podem constituir como um instrumento importante até de sugestão dos vereadores em termos de políticas públicas e de intervenções do governo municipal nas suas áreas de atuação, tanto do ponto de vista temático quanto do ponto de vista de áreas geográficas. Gostaria de ressaltar que a Prefeitura já tem um programa parecido, que são as casas-dia. São casas que atendem pessoas com deficiência, que têm a oportunidade, durante todo o dia, de desenvolverem diferentes atividades ligadas à superação ou à convivência com a sua deficiência. Eu sei que há muito que avançar ainda nesse tipo de política, mas eu gostaria de deixar registrado aqui esse tipo de intervenção que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da FUNLAR, tem. Muito obrigado. Para encaminhar, por delegação de liderança, o vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de deixar alguns números significativos sobre a questão dos deficientes físicos no Rio de Janeiro. Estima-se que seja de cerca de 14,5% da população do Rio de Janeiro seja portadora de algum grau de deficiência física. E que dados da própria secretaria, os técnicos da secretaria, estimam que seriam necessários cerca de 600 leitos para a reabilitação. Hoje, qual é a nossa surpresa em nos depararmos com um instituto, com um hospital de reabilitação municipal totalmente falido? Existem 28 leitos no Hospital do Engenho de Dentro. Sugiro até que os vereadores que aqui estão me acompanhem em uma visita. 28 leitos, sendo que desses 28, 5 leitos estão permanentes ocupados por pacientes que não podem sair do hospital de maneira alguma. Eles nasceram praticamente dentro deste hospital. 28 menos 5, restam 23. 8 leitos estão totalmente desabilitados por falta de estrutura física para funcionar. Restam 15 leitos. 15 leitos que não estão adaptados para os deficientes físicos. Razão pela qual a prefeitura deixa de arrecadar por falta de adaptação desses leitos. Há uma dificuldade enorme para se ir ao banheiro. Eu tenho fotografias, durante a visita da Comissão de Saúde, de um paciente numa cadeira de rodas que não consegue entrar no banheiro porque o hospital não é adaptado para o deficiente físico. Somado a isso, a essa questão da reabilitação no Rio de Janeiro,
nós temos alguns leitos da BBR, que são contratados do SUS. 12 leitos que estão desativados há 2 anos e meio. Por conta de um vazamento do prédio vizinho, desativaram os leitos SUS da BBR. E mais um leito no Hospital Gafreguinli. Então, a reabilitação do Rio de Janeiro precisa ser reabilitada urgentemente, nobre líder do governo, meu amigo Paulo Serri. A mortalidade do AVC é campeã nacional. Nós temos 25% de mortalidade do AVC nos hospitais públicos. É proibitivo se ter um AVC e se tratar no hospital público. Aqueles que resistem à mortalidade, que sobreviveram, não conseguem ser reabilitados. Sem contar que a maioria desses pacientes moram em comunidades verticais, na Rocinha, no Vidigal, no Dona Marta. Muitos amputados pelo diabetes, que tiveram concomitantemente um episódio de AVC. É a fila silenciosa, que morre silenciosamente. Então a questão da reabilitação no Rio de Janeiro, a questão da deficiência física é gravíssima. É uma questão de saúde pública, precisa ser revista imediatamente. Existe um projeto de aumento desses leitos de reabilitação. Isso peço a sua intercessão junto ao prefeito César Maia, em que seriam construídos, o Instituto de Reabilitação iria ser reformado, iria passar para 100 leitos. O projeto já está pronto, em parceria com a UFRJ. E, na contramão da reabilitação, o município quer simplesmente transferir esses leitos para a colônia Juliano Moreira, que não há a menor condição dessa unidade que fica na colônia Juliano Moreira assumir a reabilitação, a menor condição. Não faço aqui, diante do senhor, um apelo em nome dos funcionários do Hospital de Reabilitação para que estes leitos não sejam transferidos, e sim sejam reabilitados, que se dê instrumentos ao Hospital de Reabilitação único, que é um anexo do Hospital Nise da Silveira. Eu acho que o pessoal da Secretaria de Saúde, se fosse visitar o hospital, se saíssem de suas salas confortáveis, iriam ter a noção exata do trabalho que é feito no Hospital de Reabilitação do Rio de Janeiro, municipal, que foi municipalizado. Então a questão da deficiência física no Rio de Janeiro é gravíssima, é gravíssima. Era o que eu tinha a dizer aos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados.
Vereadora Andréa, Aspasa, Brizola, Caiado, Bolsonaro, doutor Adilson, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, Edson Santos, Eliomar, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, João Cabral, Jorge Babu, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelino da Almeida, Nereide, Renato Moura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sami Jorge, Sueli, Theo Silva. Essa pauta na semana que vem, entendeu? Pedir nós, não quero nada vereador, não deixa. A gente não tentar proceder diferente agora. Nós vamos incluir. Entendeu? Ninguém tá ligando, você vai poder. Tá? Deixar aí caminhando. Carinha. Vereador Eliomar. Vou deixar essa aqui. Vereador Jorginho. Rubens Andrade. Doutor Jairinho. Guaraná. Vereadora Lucinha. Vou encerrar. Presentes e votando 27 senhores vereadores, votou sim 1, não 26. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Palavra pela ordem, vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente a nova vereadora Andréa Gouveia se pronunciando e peguei um gancho, senhor presidente, até para solicitar
aos vereadores da casa que nós vamos ter um plebiscito realmente sobre desarmamento, né? E eu acho que nós temos que prestar atenção. Aqui, por exemplo, nenhum vereador, nenhum cidadão de bem, nenhum empresário é a favor de andar armado. Ninguém quer andar armado. Seria ótimo, eu estive conversando até com o Stefan, nós pudéssemos dormir de porta aberta. Se os ladrões, os bandidos soubessem que iam entrar na nossa casa, né, e ia só pedir educadamente o que vocês têm para me dar, né, nós ficaremos felizes, porque só quem nunca foi assaltado, ou só quem nunca teve um parente, ou um filho menor, ou um carro roubado, é que não sabe o desespero que é de um cidadão quando ele encontra alguém que vem furtar ele. Então a gente, quando fala em desarmamento, fala que as pessoas, né, não deveriam andar armado, eu sou a favor. É incômodo para quem anda armado, é um perigo dentro de casa, mas graças a Deus a evolução é muito grande. Para quem não sabe, pistola, se não tiver bala na agulha, tiver desarmado, não tem criança que atire, né? Então, acho que nós temos que trazer aqui, presidente, já que temos também agora hoje na casa um coronel, solicitar o pessoal que é do governo do Estado, as autoridades competentes, para dizer, né, esclarecer a população como vai ser feito esse desarmamento. Até porque muitos que estão aí defendendo andam de carro blindado. Andam de carro blindado, né? O número de carro blindado é grande. E os mais carentes, aquele que tem o seu... Antigamente eu dizia que ninguém roubava um palio. Ninguém queria um paliozinho que não adiantava nada. Paliozinho, corsazinho, né, Brasil? Ninguém levava. Hoje o nego leva tudo. Leva tênis, bicicleta, relógio. E as senhoras hoje, as mulheres hoje, são as pessoas que sofrem mais com essa violência. Posso falar da nossa cidade do Rio de Janeiro, com essa violência que está acontecendo dentro do Rio de Janeiro. Quantas mulheres andando livremente pela cidade são abordadas por garotos menores hoje armados, toma bolsa, toma relógio. Antigamente eu sempre dizia, era só se assaltar. Hoje toma tapa, soco, pontapé e são espancadas. Posso dizer isso até porque eu submorro, não tem nada com isso, não tenho acerto com ninguém, não tenho rabo preso com ninguém. Vou continuar fazendo a minha política e acho que nós temos sim. Vamos desarmar, vamos proibir venda de bala, tudo isso tem que ser. Agora, vamos mudar também a cidade. Vamos acabar com a violência. Vamos desarmar primeiro aqueles que fazem a violência. Primeiro quem faz a violência. O cidadão de bem nunca vai querer estar andando armado. É incômodo, né? Deixa o cara agora inverter os valores. Quando a pessoa tiver a certeza que pode meter o pé na sua porta, entrar e levar tudo, aí vai ser a farra do boi. Vai ser uma farra do boi. Então, acho que a gente falar em desarmamento, então eu solicito o presidente, que hoje nós temos um coronel na casa, solicito as pessoas que são mais ligadas ao governo do Estado, onde nós temos na Secretaria de Segurança, né, o Edson mesmo, que tem um trânsito na Polícia Federal, para essas pessoas colocar para a gente, para que nós possamos levar para os nossos eleitores, levar para as pessoas que a gente conhece que andam armado, né? Olha, vai ter mais segurança, o Rio de Janeiro mudou, não tem mais violência. Entendeu? Nadinho, pode andar mais em paz, porque ninguém precisa mais andar de segurança, porque a cidade melhorou. Os bandidos agora não estão mais assaltando, não tem mais violência, né? Nós estamos num momento histórico na cidade do Rio de Janeiro, que os cidadãos de bens vão me entregar as armas, desarmar, e isso me deixa pálido. Eu sou a favor de todo quanto é tipo de violência. Mas eu nunca fiz parte daqueles que tomam um tapa de um lado. Não sou a favor. Não sou a favor de violência de maneira nenhuma. Agora, não pode inverter os valores.
desarmar pessoal de bem. Um empresário que gera recursos, que contrata segurança, que anda por lá, se ele pudesse andar sem segurança, sem ninguém, ninguém sabe o desconforto que é para uma pessoa andar com uma pessoa com segurança. Privacidade vai embora. Acabou a privacidade de uma pessoa. Então, Stefan, eu acho que nós temos que ver. Aproveitando um gancho, a gente também deveria, presidente, quando a gente vem aqui só defende, eu não consigo entender essa casa de ação. Nós defendemos tudo para fora, para dentro da casa nada. Plano de saúde dos servidores, nem se fala mais. E o plano de saúde hoje está difícil, hein? Está difícil do plano de saúde cumprir com quem tem. Quem não tem, então, nem passa. O plano de saúde hoje tem o maior monopólio da cidade do Rio de Janeiro. Se ninguém sabe, eu vou concluir, senhor presidente, se o senhor ninguém sabe, se você atrasar em certos planos de saúde 90 dias, 30 dias, são 30 dias, mesmo que durante o ano seja alternado, você perde o plano de saúde. É só você ler na cláusula lá que quase ninguém sabe. E nós deveremos, senhor presidente, implantar um plano de saúde para os servidores. Os servidores estão esperando esse plano de saúde que nós... Auxílio saúde, quer dizer, nós não temos nada. Eu acho que nós estamos vivendo uma era que nós estamos invertendo os valores, né? Estamos dando prioridades para o que não deve ser prioridade e para quem tem a prioridade e o direito, hoje não está tendo mais o direito. O direito de cidadão hoje não está sendo mais respeitado, né? Eu costumo dizer que eu já não tenho mais daqueles 20 anos, mas nós... Quem já tem uma idadezinha mais avançadinha, a gente podia ficar sentado numa calçada, estar em pé numa esquina, sair com a esposa passeando. Hoje, os shoppings estão agradecendo a Deus, né? Porque sábado e domingo é um festival de pessoal passeando pelo shopping. Então ninguém vai mais numa praça, escureceu, o nego sai correndo para dentro de casa. Se tu convidar uma pessoa de bem para ir na sua casa às 8 horas da noite, não vai. Conclua, vereador, por Vou favor. concluir, senhor presidente. É que a violência está muito grande e eu estou só passando, porque está muito grande. Então, eu queria, senhor presidente, que o senhor solicitasse, tanto o governo do Estado, quanto o governo federal, quanto as pessoas que entendem disso, essas organizações que estão aí defendendo, para vir na Câmara, colocar para os vereadores os motivos, a estatística, tudo aquilo que ele tem para apresentar para nós, que somos vereadores, está na comunidade, dizendo, porque no dia 3 as pessoas vão ter que votar. Mas vão votar sem saber o que está acontecendo. Então, Marcelino, por exemplo, está aí, um homem daquele tamanho, uma massa, uma carcaça dessa, dentro da casa dele, já tomou um tiro, defendendo a honra da família dele. Quando uma pessoa tem a coragem de ver aquela carcaça toda do Marcelino e tentar entrar na casa dele, imagina na minha. Na minha nem vão pedir licença, né? Obrigado, senhor presidente. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1300/2003, de autoria do senhor vereador Edson Santos. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a empresa de estacionamento Rio Parque da Praça 15, para atendimento aos moradores de Paquetá, na forma que mencionou, e da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador André Gouveia Vieira. Pela manutenção ao veto, presidente. Pela manutenção ao veto. Pela Comissão de Finanças, vereadora Rosa Fernandes. Vanderlei Mariz. Vereador Vanderlei Mariz. E o Luiz Humberto estava aí. Pela manutenção ao veto, senhor presidente. Manutenção ao veto. Não. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Edson Santos. Senhor presidente, o encaminhamento, né, eu acho que os vereadores têm o direito e a responsabilidade de votar de acordo com sua consciência, mas se faz necessário, em primeiro lugar, dar um esclarecimento
de coisas que circulam pelos corredores aí da casa, ou circularam, e que não é do meu feitio, deixar alguma polêmica ou questão que incomoda algum vereador, ou que venha também me incomodar, porque isso me incomoda, ficar sem resposta. Eu prefiro sempre que o debate seja feito no plenário. Sempre. Os questionamentos sejam feitos no plenário desta casa, para que a gente possa fazer da Câmara Municipal efetivamente um instrumento da coisa pública, né, da coisa republicana. Então, primeiro, em relação ao projeto em si, no sentido de garantir, de autorizar o Poder Executivo a levar convênio com a empresa de estacionamento, né, Rio Parque da Praça 15, visando o quê? Atender aos moradores de Paquetá, que têm veículos e que têm que deixar os seus veículos guardados no fim de semana ali no centro da cidade. Então, o objetivo é esse. Paralelo a isso, chegou aos meus ouvidos, inclusive eu quero aqui colocar que agradeço ao vereador Stepan, à vereadora Andréia, ao vereador Domingos Brazão, que, se não me engano, a vereadora Luciana também, foram ao meu gabinete. Chiquinho, que a convivência com seu irmão também foi bastante intensa aqui na casa, e eu acho que não desmerece Vossa Excelência essa confusão que de vez em quando acontece, né? Eu chamar o Chiquinho de Domingos e o Domingo de Chiquinho. Mas me procuraram dizendo, olha, Edson, esse projeto aqui tem algo que nos incomoda, porque circula que há um interesse de um parlamentar dessa casa nesse projeto que você está apresentando por conta desse interesse. Primeiro, eu quero dizer que não sou e não serei laranja de ninguém. Primeira questão. E fui procurar saber de quem é o estacionamento. O parlamentar da casa é o vereador Jorge Pereira. Todos diziam que era um dono, não sabia, da empresa Rio Parque, e que explora aquele estacionamento lá da Praça 15. Acho, vereador Ivan Moreira, que talvez, vereador Ivan Moreira, as palavras aqui não sejam suficientes para atestar ou não se esse projeto é de interesse de um vereador da casa. E mesmo que se for do interesse de um vereador da casa, não houve nenhuma provocação por parte dele para que eu apresentasse esse projeto. Acho que existiriam, inclusive, outros instrumentos a serem utilizados pelo vereador Jorge Pereira, que não o vereador Edson Santos, para aprovar um projeto dessa natureza. E o vereador Jorge Pereira, inclusive, me declinou que um dos sócios, que ele não tem participação na empresa, na dita empresa, e que o estacionamento é da herdeira, né, da esposa do falecido Jair das Quentinhas, e que, segundo me coloca, tem a participação do filho do ex-governador Marcelo Alencar. Então, essa é a informação que me chegou. Eu me sentiria mais confortável para votar esse projeto na medida em que nós buscássemos oficialmente essa informação. Não apresentei o projeto por provocação de ninguém aqui da Câmara, mas sim de moradores de Paquetá. Esse foi o que me moveu a apresentar o projeto. Mas na medida em que há esse questionamento, e como eu tenho uma vida pública construída aqui na Câmara e na cidade do Rio de Janeiro, a serviço da coisa pública, eu estou vindo aqui para colocar aquilo que foi colocado de maneira informal e até fraterna
pelo vereador Stepan Nassessian, a quem eu quero agradecer, porque eu prefiro que chegue e fale comigo questões como essa, do que as coisas ficarem fluindo aí pelos corredores com o único objetivo de fragilizar a minha autoridade e a minha responsabilidade com a coisa pública nos projetos aqui votados na Câmara Municipal, que vão ao encontro dos interesses e das necessidades da população da cidade do Rio de Janeiro. Por isso eu digo, senhor presidente, que as pessoas devem votar vendo o mérito da questão, da matéria em si. Segundo, quero inclusive adendar que se eu não tivesse trazido essa polêmica ao plenário, ela não estaria colocada. Mas eu fiz questão de trazê-la. Né? Na medida em que fui procurado e que soube desse questionamento, faço questão de trazer, porque eu acho que tudo tem que ser tratado aqui dentro do plenário. Qualquer dúvida, questionamento, crítica, tem que ser feita aqui. Nós somos parlamentares. E as leis que daqui emanarem, elas serão fortalecidas na medida em que haja, né, uma compreensão e um voto responsável, né, do conjunto de vereadores dessa casa. Então, eu fiz questão de dar esse esclarecimento nesse encaminhamento de votação, a fim de que não pare nenhuma dúvida a respeito do que me motivou a apresentar essa matéria. Eu tenho uma relação aqui política e pessoal mais ampla possível, não discrimino o vereador, não discrimino. As divergências que tenho são pontuais em cima de questões concretas colocadas no plenário, que eu não abro mão de ter opinião. Não abro mão de ter opinião. Mesmo que minha opinião venha em determinada situação desagradar a este ou aquele vereador. Então eu tenho posição. Mas isso não quer dizer que eu me escuse de cumprimentar, de conversar e de negociar com cada vereador aqui dessa casa. Cada um dos 50 vereadores dessa casa. Né? Eu acho que aqui é um espaço de negociação e de troca de ideias e de disputa de ideias também. Tá certo? Então, vereador Edson, na medida em que essa questão é colocada, e todo mundo sabe que eu polemizo, voto contra o vereador, ideias apresentadas pelo vereador Jorge Pereira, mas sem nunca perder o limite do respeito e da convivência que deve ser alimentada aqui nessa casa, porque isso é que possibilita, vereador Ivan Moreira, em determinadas situações, nós construirmos maiorias que visem atender ao interesse público aqui na Câmara Municipal. Isso tem relação política aqui na casa, de troca de ideias com o vereador Jorge Pereira, assim como tenho com qualquer um vereador, mas jamais deixarei, né, que se ultrapasse esse limite da convivência. O vereador Jorge Pereira sabe muito bem disso. Então me incomodou, já estou encerrando, vereador Ivan Moreira, esse tipo de suspeição sobre um projeto por mim apresentado aqui nessa casa. Então, eu quero, inclusive, dizer ao conjunto de vereadores aqui presentes que podem buscar as informações que forem, que considerarem necessárias sobre essa matéria, que eu faço questão de que assim seja feito, né, e que se analise, finalmente, o mérito dessa matéria, que tem exatamente o objetivo de atender a um clamor da população de Paquetá. Então, eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência, mas eu não poderia deixar que esse veto fosse votado aqui de uma forma subterrânea, pedindo voto a esse ou aquele parlamentar, em conversa de pé de ouvido, na medida em que há um questionamento que rola aqui na Câmara e que precisa ser colocado e as pessoas precisam assumir suas posições aqui no plenário. Esgotado o tempo da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica que a ausência do nobre vereador Jorge Felipe no dia de hoje se dá ao fato do mesmo... Não estava em votação, vereador, estava só em encaminhamento.
o mesmo ter sido submetido a uma cirurgia. Anuncia com orgulho a presença da nobre vereadora Neuza Amaral, está nos brindando no dia de hoje. Comunico ainda que hoje, às 18h30, haverá solenidade, entrega a medalha Pedro Ernesto, senhor Francisco Carlos Fernandes Ribeiro, Chiquinho do Atacadão, prefeito do município de Araruama. A requerimento, nobre vereador Cláudio Cavalcante. Convoco sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando prosseguimento à ordem do dia semanal. Está encerrada a sessão.